Pessoal, mestre nacional Wesley Silva aqui novamente. Nós ficamos sem vídeo da rodada 4, então hoje eu vou fazer com vocês uma recapitulação da rodada 4 e a rodada 5 do candidatos que ocorreu no dia de hoje. Na rodada 4 nós tivemos o confronto dos líderes, Javokhir Sindarov contra Fabiano Caruana. Nós vamos ver o que aconteceu nessa partida. Provavelmente vocês já sabem do que se trata, o que aconteceu, mas vamos dar uma olhada para a gente ver como que o Sindarov está fazendo talvez a melhor performance da história dos torneios de candidatos, né? Tirando o Bob Fischer, né, pessoal? O Bob Fischer foi outra parada, né? Ele chegou a ganhar 13 partidas seguidas, ele era o maior rating do mundo na época, para ser campeão mundial ele perdeu o rating. Então, assim, vamos tirar o Fischer dessa equação. O Sindarov é talvez a maior atuação da história dos candidatos, né? Ele jogou aqui D4, veio D5, veio C4, E6, cavalo F3 e D toma C4. Esse é o gambito da dama, né? O falso gambito da dama, porque não dá para manter esse peão, caso as brancas queiram só jogar dama 4 e contra qualquer lance aqui das pretas, já recupera o peão, né? Então esse é um pseudo gambito, né? Tem o nome de gambito só por questão de nomenclatura mesmo, porque nem é um gambito de verdade. Então aqui veio o gambito da dama aceito, o Sindarov jogou E3, vai recuperar o peão a qualquer momento, então veio o cavalo F6, bispo toma C4, C5, roque, cavalo C6, dama E2, tirando a dama da coluna D, podendo pegar um torre D1, pressionando a dama aqui das pretas. Também A6, com a ideia de jogar B5, cavalo C3, B5, bispo D3, bispo B7, aqui ele joga A4, também B4 ganhando espaço em cima do cavalo, cavalo vem para E4, cavalo A5, aqui vem então o lance cavalo toma F6 cheque. Aqui, pessoal, tomar de dama não é bom, porque aí depois de E4, com a ideia de E5, esse peão também é fraco, existem alguns problemas aqui na posição. Um lance, por exemplo, como C4 poderia seguir, mas aí bispo toma, cavalo toma, dama toma, e a posição aqui após bispo toma E4. E um lance como torre E1, bispo toma F3. Aqui tem um lance muito interessante. Depois de G toma F3 e dama toma F3, torre por E6 cheque. Peão toma, dama toma. Bispo E7, bispo G5. Olha que posição bizarra, né? Essa posição é uma posição bizarra. As brancas sacrificaram material aqui, estão com uma torre a menos e o computador diz que é 0,48 aqui. E aqui só existe um lance para não perder com as pretas. Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar, que lance vocês fariam aqui com as pretas? Pessoal, aqui só existe um lance que não perde. Se você, por exemplo, disse, dama F7, esse lance perde, dama C6 e você perde a torre. E se você pensou, eu jogo torre A7 então. Torre A7 também vai perder, porque tem torre C1 com a ideia de invadir aqui na casa C8. Aí você pode pensar, mas eu jogo dama A8. Parabéns, né? Além de torre C8 já tá ganhando a dama, nós ainda temos um lance mais forte. Tem bispo toma E7, torre toma, torre C8, e aí você perdeu todas as suas peças, né? Então, a gente vê que é uma posição super complexa, né? Então, voltando aqui, depois de cavalo toma F6. Vamos dizer que dama toma de novo, para a gente perceber por que não pode tomar com a dama, né? E4. E vamos tentar insistir nessa linha. C4, bispo toma, cavalo toma, dama toma, bispo toma E4, torre E1. E aqui, vamos dizer que vamos fazer outro lance. Praticamente não tem o que fazer, né? Então vamos jogar bispo toma F3, G toma F3, e dama toma F3, torre toma E6, cheque de novo, F toma E6, dama toma. E vamos descobrir o lance então aqui, né? Depois de bispo E7, bispo G5, o único lance da posição aqui é dama B7. Mas após torre E1, você tem que jogar um lance como dama D7, dama toma, torre toma, F8, torre B7. E essa posição é uma posição considerada leve vantagem para as brancas, porque nós temos
esse peão aqui passado, né? O rei tá cortado na oitava. Então, tem boas chances aqui para ambos os lados. Então, por esse motivo, aqui depois de cavalo toma F6, o Caruana jogou G por F6. É o lance que precisa ser feito. Então, vem D toma C5. E aqui o Caruana é conhecido como um jogador que calcula muito bem, né? Ele é uma calculadora mesmo. Tanto que por isso que ele costuma não ir tão bem nos ritmos mais rápidos. Porque precisa de tempo para pensar, né? E ele, geralmente, em ritmos mais rápidos, não existe esse tempo. Então aqui ele joga o cavalo B3. E aqui tem um lance fantástico, né? O Sindarov aqui faz um lance brilhante, C6. Esse lance é incrível. Porque ele ataca o bispo, toma a torre. Vai levar a uma posição perdida depois de C por B7. Um lance como torre B8. E aí bispo toma 6. Esse cavalo aqui tá esquisito. Tem ideias de bispo B5. Essa posição aqui é insustentável. Então após C6, o Caruana teve que tomar o peão. Cavalo D4, outro lance brilhante. Porque novamente ele entrega a torre. E novamente se você tomar a torre, o cavalo toma C6 aqui. A posição também é uma posição tanto quanto desastrosa. Esse cavalo novamente ele não tá indo a lugar nenhum. Vai acabar ficando 2-1 com seu rei exposto no centro. Após o cavalo D4, o Caruana teve que tomar. E aí todos os lances anteriores que ele fez, cavalo A5, cavalo B3, meio que foram sem sentido, né? Após a toma D4, torre G8, G3. Aqui foi o primeiro momento que o Sindarov pensou na partida. Vocês podem ver pelo tempo que ele tinha 1h52, ele tem mais de 1 hora que a mais que o Caruana nessa hora. Aqui foi o momento que ele pensou e ele jogou G3. E aqui o Caruana deveria ter tomado o peão, deveria ter jogado dama por D4 aqui. E seguiria algo nesse sentido. Essa seria a melhor chance para as pretas na partida. Uma chance prática de tentar criar algum contra-jogo depois com esse peão. Poderia ser essa a ideia. Mas o Caruana não quis tomar o peão. Depois de G3 ele jogou F5 primeiro. Sindarov que joga bispo C4. Então torre G4. E aí a gente vê que o Caruana perdeu o controle da partida. Né? Perdeu o controle da posição. Veio bispo E3, bispo D5. E aqui agora o Sindarov vai ter uma ideia muito interessante. Ele vai entender que a posição do Caruana está se sustentando graças à estrutura de peões. Então ele vai ter um plano para quebrar essa estrutura. Ele joga torre C1, bispo E7, agora ele toma o peão. Depois de ré F8, ele vai sacrificar o peão de A4 com a ideia de quebrar a estrutura das pretas. Ele joga bispo B5, bispo F6, torre de F para D1, rei G7 e bispo C6. Esse lance é muito forte, muito forte. Ele sacrifica o peão de A4 com a ideia de jogar D5 depois no futuro. Então aqui o Caruana defendeu com torre A5, veio bispo toma, torre C5, e após torre D7, D5, e a posição desmorona. Então aqui veio E por D5, dama F3, bate agora os pontos fracos da posição das pretas. Então bispo toma B2, torre toma D5, torre toma, dama E8, torre por F5, e a posição já está de clemência já, né? As pretas já estão pedindo por clemência. Torre G6, H4, bispo C3, H5, torre A6, dama G4, cheque, e H8, bispo D4, cheque. Caruana ainda tenta F6, mas depois de torre C5, acabou a partida, né? Que não tem o que fazer. Tem ideias de torre toma C3, seguido de bispo toma C6, bispo toma F6 aqui, cheque. Tem ideias de torre C8, tem ideias de H6 para jogar dama G7. Sindarov aqui passou o carro por cima do Caruana e se tornou líder isolado, né, do torneio, com 3,5 pontos nessa altura aqui do torneio, né, na rodada 4. Outra partida muito interessante da rodada 4 foi a partida entre Andrei Zipenko e o nosso querido Anish Giri, né? Uma partida que eu tenho certeza absoluta que vai entrar também para os livros de história. O Anish Giri comentou na conferência de imprensa que essa partida vai entrar no curso que ele está lançando. Ele tem um humor bem peculiar, né?
Mas essa partida com certeza vai entrar mesmo na história, porque veio A4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e A6. Nossa tão amada Najdorf, e muito famosa abertura Najdorf. Talvez eu poderia dizer que é, com certeza, a defesa mais importante, assim, que as pretas têm à disposição na siciliana. Então aqui veio bispo G5, veio E6, veio bispo D3. Esse é um lance que não é tão comum. Esse lance não é tão comum. Veio bispo E7, então dama E2. E cavalo também E4, né? O computador aqui já tá brilhante. Cavalo também E4 brilhante aqui. A ideia é que vai ser uma confusão incrível essa partida. Veio cavalo toma, bispo toma. E aqui, a ideia do brilhante aqui é porque se você joga simplesmente cavalo toma G5, dama toma G5, e a posição não está acontecendo praticamente nada. As pretas vão conseguir rocar, vão conseguir resolver bastante os problemas. Mas o grande problema é que depois de bispo toma G5, as brancas têm cavalo F5 à disposição, que é outro brilhante também. Agora um brilhante das brancas agora. Se você tomar o cavalo, com certeza você não vai sobreviver, né? Que após o cavalo toma G5 cheque aqui, você vai ter que fazer um lance tipo dama E7, roque. A posição parece bem desagradável depois com o rei aqui no centro. Você não pode rocar porque cai a dama, você toma, bispo toma e seguir essa posição, né? Onde esse peão isolado aqui pode dar alguma chance de vitória aqui para as pretas. Para as brancas, na verdade, né? Você vai ter esse peão isolado e vai ter esses dois peões aqui dobrados. Mas eu diria que ninguém, meio que em sã consciência, tomaria esse cavalo, né? Aqui o Guiri jogou bispo E7 e ele comenta que ele achava que o Ezipenko jamais tomaria o peão. Ele pensou que esse lance não seria feito de forma alguma, mas o Ezipenko jogou exatamente cavalo toma G7 cheque. Esse é o lance que ele jogou. Então veio rei D7. Jogar rei F8 parece bastante perigoso, porque um lance como esse, depois você tem problemas nessa diagonal. Então aqui depois que cavalo toma G7 ele jogou rei D7 mesmo. O rei tá preso no centro, então veio roque pequeno, cavalo C6. A ideia do Guiri é conseguir esconder esse rei em algum momento. Então vem C4, rei C7, já tá tentando esconder o rei. Cavalo H5, bispo D7. Aí veio torre de F para D1, torre C8, B4, cavalo toma B4. Esse lance foi um lance crítico também. Esse e o próximo lance vão ser os lances críticos da posição. Após torre de A para B1, o Guiri jogou cavalo toma D3 e aqui o Ezipenko teria que ter tomado com a torre. Ele tinha que tomar com a torre. Mas ele tomou com a dama. Nós vamos entender qual que é o problema dele tomar com a dama. O problema é que agora o rei vai conseguir escapar. O rei agora consegue escapar aqui. Porque a ideia agora é esse bispo A4, ganhando um tempo em cima da torre. Ganhando tempo em cima da torre, ao mesmo tempo que defende o peão de D, com 3 peças agora. E esse tempo vai ser importantíssimo para que o rei consiga esconder no B8. Vamos dizer que se ele tomasse aqui com a torre e a mesma ideia fosse tentada, bispo A4 aqui, por exemplo, agora não atacaria nada. Então um lance como bispo A4 seria um lance ruim, porque teria cavalo C5 aqui. Atacando o bispo, atacando o peão de B7, ameaçando várias ideias aqui super críticas. Você não pode tomar o cavalo que cairia a dama, então essa posição aqui é uma posição bem desagradável. Então, contra torre por D3, a melhor ideia seria jogar bispo C6. Mas aí teria C5 e contra D5, agora nós vamos entender o porquê desse rei aqui ficar no centro é um problema. Vamos como cavalo G5 aqui agora. E se você joga bispo toma G5, teria agora dama E5 cheque. E aqui vai dar mate. Aqui as pretas vão levar mate. Por exemplo, rei D7, dama D6, rei E8. E aí você joga o mesmo cavalo G7 lá da abertura, dando checkmate.
Então esse era o momento crítico. Depois de cavalo toma D3, tomou com a dama. Então veio bispo A4. E após torre D2, rei B8. E aqui o Guiri resolveu todos os problemas. Daqui pra frente agora ele vai conseguir simplesmente jogar com o peão dele a mais e par de bispos ainda. Então aqui veio torre de 2 para B2. Então veio bispo C6, C5, D toma C5, dama por A6, tentando aí um ataque. Então dama D5 agora, F3, torre C7, cavalo G3 aqui, torre de D8, cavalo F2, C4. E o peão passado agora ele segue vivo, vai conseguir criar bastante problema agora para as brancas. Bispo toma 4, dama toma, C3, o peão vai avançando. O G5, rei F1, dama C4, crava a torre. E após torre D1, torre D2, torre toma C por D2 aqui. As brancas abandonaram a partida aqui e o Guiri voltou a ter 50%, né? Ele tinha perdido. Agora ele ganha essa partida, ficou com 2 em 4. Pessoal, as outras partidas da rodada 4 não foram tão emocionantes assim. Detalhe para o Wei versus Nakamura aqui. Houve um momento onde o Nakamura teve chances. Vou passar a partida bem rápido aqui pra gente ver. Veio outra siciliana. Tomou, G6. Uma Dragondorf, né? Isso aqui é uma Dragondorf. É uma mistura de dragão com Najdorf. Então aqui veio bispo B3, bispo B7, bispo E3, cavalo de BD7, A4, toma. Tomou de bispo. Vou passar bem rapidinho pra gente ir pro momento crítico. Dama C7, cavalo A5. Brilhante esse lance, né? Mas se dama por cavalo, bispo toma D7 ganharia a dama, né? Então, assim, um brilhante bem questionável aqui. Roque, bispo toma D7, cavalo toma, bispo D4, bispo H6, roque, E6, dama E1, torre B8, dama H4, bispo G7, tomou, dama F2, voltou o bispo, voltou o cavalo, manobrou o cavalo, C4, D5, toma, E5, ataca o cavalo, veio cavalo G8. Aqui é um momento só interessante que não pode tomar, né, pessoal? Porque se toma aqui tem o duplo em C6. Então veio cavalo G8, cavalo C3, cavalo E7, torre C1, dama D8 aqui, torre D1, bispo, cavalo C4 aqui para ocupar a casa D6, cavalo F5, cavalo D6, tomou, dama cheque, tomou. Vocês estão vendo que a posição segue igualada. E aqui tomou o peão de B. E após aqui, torre para A6. Uma posição completamente morta. Empate aqui seria facilmente conseguido por ambos os lados. Porém, essa partida ainda ficou um pouco emocionante, porque aqui o Wei, vocês estão vendo no relógio, ele tinha 2 minutos e 6 segundos. Lembrando que não tem incremento aqui até o lance 40. E ele estava no lance 36. E aí, nesses próximos 4 lances, vai acontecer algo incrível. Ele joga torre C8, H4, torre aqui para C2, torre G4, H5, e aqui no lance 39 ele joga torre G5, torre C4, e ele erra. Bem no lance 40, quando ele ganha os 30 minutos dele, ele comete um erro. E aqui as negras poderiam ter botado muitos problemas, talvez chances até de vitória. Após torre por H4 check, que foi o lance que o Nakamura fez, que é o lance correto. Rei G1. Aqui ele jogou torre B1 check, rei F2. E aqui ele tinha um lance muito bom para tentar conseguir a vantagem que ele jogou. Torre de H para H1, torre A2. E aqui que está o momento crítico. Aqui é o momento crítico onde a ideia vencedora seria seguir com H4, H3 para tentar jogar um torre H2 check, algo nesse sentido. Depois ele joga rei G7 e após torre E5, H6. Ele não está conseguindo encontrar ainda a ideia correta do H4. Então veio torre E2, torre F1 check, rei G3, rei G5. A vantagem está escapando. Após torre A4, ele joga aqui torre H1. E eu acredito que ele tenha pensado que aqui após esse lance, eu acredito que ele tinha pensado que após torre B2, H4 estaria vindo. E o que eu acho que ele pensou? Que se ele joga H4 agora, torre toma,
torre por G2, cheque ganharia, né? Vamos dizer que se aqui o EI faz algum lance passivo, né? Eu acho que essa era a ideia do Nakamura. H4 e após torre toma. Torre toma. Torre toma. Torre por G2, ele ganharia esse final. Rei toma. Rei toma. E tá ganho esse final. Só que o que o Nakamura não viu? O que ele deixou escapar? Que aqui o EI joga torre de A para B4. Ele vai perseguir a torre do Nakamura que está na segunda fileira. Então o Nakamura já toma. Não adiantaria tirar a torre, porque se você joga torre A2, torre A4, torre C2, torre C4. Qualquer lance que você fizesse aqui com a torre, ele perseguiria a torre. Então isso que o Nakamura não viu. E após isso, vai ser um empate bem tranquilo. Nakamura já troca, H4, F2, F5. E aqui agora ficam passando na vez, passando lance. Agora não tem mais nada praticamente para ser feito. E aqui eles acordaram no empate. Uma partida muito interessante que teve esse momento aí de chance para o Nakamura que ele deixou escapar. Já a partida do nosso querido Matias Blumenbaum e o Praggnanandhaa não teve absolutamente nada de emoção. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, C6, E3, A6, dama C2, C5, peão toma, peão toma, peão toma, bispo toma, bispo E2, cavalo C6, roque, bispo E6, A3, torre C8, B4, bispo D6, bispo B2, roque, desenvolver as peças, torre C1, cavalo E5, trocou, trocou, dama B1, dama D6, F4, trocou, trocou, cavalo E4, bispo E5, tirar a dama, trocou, trocou, torre C1, F6, voltou, voltou, trocou, 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 trocou e não tem absolutamente nada, bispo de cores opostas. E aí estão só esperando dar o lance 41, porque não pode oferecer empate antes do lance 41. Mas eles conseguiram repetir a posição antes do lance 41, então empate. Pessoal, e aí então vamos agora para a nossa quinta rodada, que foi a rodada de hoje. Hoje, coisas muito interessantes aconteceram. Nós temos o seguinte cenário, né? Aqui o nosso querido Javorkir Fischerov, né? Que o cara tá parecendo o Bob Fischer, né? Talvez ele vai ganhar mais 13 seguidas, quem sabe. O nosso querido Abdul Satorov aqui, que está fazendo um torneio simplesmente inacreditável. Aqui hoje ele enfrentou nosso querido Hikaru Nakamura. Ele estava com as pretas. E vocês já viram pelo spoiler que ele venceu Nakamura com as pretas. O homem está simplesmente imparável, né? Vamos ver a partida que eles jogaram hoje. Nakamura que jogou D4, então veio D5, C4, E6, cavalo C3, C6, E4, peão toma, cavalo toma, bispo B4, cheque. Essa ideia aqui já foi feita várias vezes. Tem alguns partidos bem interessantes nessa linha. Então, bispo D2, dama por D4. Parece que é um sacrifício de peça, mas tá caindo o cavalo em E4, pessoal. Então, aqui veio bispo toma B4, dama toma E4, cheque. Bispo E2. Isso aqui é tudo teórico. Isso aqui é tudo teórico. Dá para jogar dama por G2, inclusive. Mas, por exemplo, dama por G2. Não foi o que foi jogado na partida. Mas dama por G2. Seguiria bispo F3. E aí pode seguir dama G6, dama G5. Tem algumas ideias aqui. Então, por exemplo, dama G6, cavalo E2, e aí vai jogar nessa compensação, onde o rei fica meio que preso no centro, esse cavalo vem para cá, a torre pode atacar a dama em algum momento, mas em compensação aqui, as pretas vão ficar com 2 peões a mais, então é uma posição super estranha, mas é teoria. O Sindarov aqui, depois de bispo E2, preferiu jogar um lance mais sólido, né? Jogou cavalo A6. Eu acho que ele não tá pensando em nessas vitórias. Eu acho que ele tá jogando o xadrez dele, as posições estão ficando boas, ele tá conseguindo fazer os pontos. Mas eu não acho que ele entra pensando, tem que vencer de novo, eu vou vencer. Ele tá jogando os lances que ele acha que são bons. E o resultado tá vindo por conta própria, né? Naturalmente. Aqui veio bispo D6, dama toma G2 agora, veio bispo F3, dama G5, cavalo E2, cavalo E7, cavalo G3, roque, H4. O computador não gosta desse lance.
porque tem esse dama 5 cheque, então B4, mas é uma posição super estranha, né, pessoal? Assim, é uma posição teórica muito diferente. Então aqui veio cavalo tomando B4. Se você tomar o cavalo aqui em E7, isso aqui não vai dar certo, pessoal. Cavalo D5 tá vindo. E aí se você joga um lance como dama D2, troca, depois troca e cavalo toma aqui. E aí os peões a mais aqui das presas vão fazer toda a diferença. Mas eu acredito que ninguém pensou em tomar esse cavalo lá em E7, né? Então aqui o Nakamura aqui ele joga roque. Então vem torre E8, dama D2, C5, torre D1, cavalo F5 ataca o bispo, trocou, trocou. E aqui o Sindarov saiu aqui com 3 peões a mais. Ele tem 3 peões a mais aqui. O computador diz que é 0,89 de vantagem aqui para as pretas. Mas as brancas têm que acertar uma sequência de lances, porque senão são 3 peões a mais, né? A gente não pode esquecer disso. Então aqui o Nakamura já joga dama F4, que não era o melhor lance aqui, segundo o computador. O computador queria que ele jogasse dama G5, com a ideia de tentar fazer um H5, H6, ideia de tentar pressionar por aqui. Mas o Nakamura joga dama F4, vem cavalo C6, H1, cavalo D4, torre G1, G6, bispo D5. A posição ainda é uma posição interessante, as brancas têm uma certa pressão, mas o computador aqui está dizendo que é 3 pontos já, praticamente, de vantagem. Então aqui jogou bispo E6, tomou em B7, cavalo E2 dá um duplo, dama D2, trocou, trocou, tomou a torre de A8, tomou. E aí ele conseguiu simplificar e ele continua com 2 peões a mais. Se ele tomasse aqui em C5, se o Nakamura tomasse em C5, aqui ele tomaria em C4. Então aqui veio torre D8, veio bispo D6, trocou, tomou. E é a posição onde então o final tá ganho, pessoal. Aqui o final tá ganho. Basta um pouquinho de técnica, que o Sindarov tem de sobra. 3 peões a mais aqui. Os bispos de cores opostas não são suficientes para empatar. Então veio bispo E3, tomou. A5, veio F4, F6, F2, F7, bispo A3, rei E6, F8, A4. A ideia é passar esse peão aqui para ficar escravizando o bispo lá de F8. Então veio rei E3, rei F7, bispo B4. Vou voltar aqui um pouquinho, porque passou um pouco rápido. Depois de bispo B4, BH6, F2, G5, rei G3, bispo D5. Agora o bispo tira essas casas aqui do rei, esses peões aqui tiram essas. Então a posição branca vai ficando cada vez pior. Então vem bispo A3, bispo E4, vem bispo C1 e G por H4 check, e aí o Nakamura abandona. A ideia aqui para ganhar, pessoal, é muito tranquilo. Se joga um lance como o rei toma H4. Bastaria colocar esse bispo aqui em G4, por exemplo, vamos dizer aqui, ficar passando a vez. Você planta o bispo aqui em G4 e depois você vai lá atrás de promover o peão de A. Então vai dizer que fica esperando. Chegando nessa posição, jogar 3 e aqui já era, né? Vai ter que sacrificar o bispo. Toma e aí tá completamente ganho. Aí é só depois voltar e ir lá coletar o peão de F também e ganhar com os 3 peões passados é a peça. Então, assim, uma vitória fantástica. O Sindarov está imparável com 4,5 e 5. E bem assim na cola dele está o nosso querido Fabiano Caruana, que hoje também jogou uma partida espetacular. Uma partida também que ele jogou espetacular. Nós vamos ver contra o sempre duríssimo Matias Bludau. Caruana que jogou E4, veio E5, cavalo F3, cavalo F6. Bludau jogando novamente a Petrov. Sólida, muito sólida essa defesa. Então o Caruana tomou, veio D6, cavalo C4, tomou, cavalo C3. E o Caruana aqui já tá jogando, a gente já percebe que ele tá jogando pela vitória. Esse lance aqui vai debilitar a estrutura de peões para acelerar o desenvolvimento e criar ideias desequilibradas mesmo, de ataque. Veio o cavalo toma C3, D toma C3, abrindo agora para os 2 bispos, mas danificou a estrutura. Veio D5, cavalo E3, C6, bispo D2. Olha que lance diferente que o Caruana tá fazendo. Tá acelerando ao máximo para poder rocar grande e atacar. Também G6, F4,
A ideia é fazer um F5 ali e ficar harmônico a posição, criar ideias de ataque na ala do rei. Então vem bispo G7, dama F3, cavalo D7, roque grande. E aí é isso que a gente quer ver no Candidatos. É isso que a gente quer ver de alguém que quer ser campeão mundial. Ele tá rocando grande aqui, indo para ataque. Veio cavalo C5, F5, roque, veio G4, cavalo E4. Parece um lance muito interessante, mas segundo o computador não era um lance tão bom assim. Então aqui vem bispo D3, torre E8. E depois, botar um pouquinho aqui, depois de torre E8, veio bispo toma E4, torre toma, H4, o Caruana aqui indo pro ataque com tudo. Então vem bispo E5, C4, dama B6, C3, dama A5. E aqui tem uma ideia muito incrível aqui. Depois de H5, G5. Aqui o Caruana jogou C por D5. O computador aqui ele queria uma ideia muito incrível. Aqui a ideia seria jogar cavalo toma D5. Olha essa linha, pessoal. Que linha linda. E aqui se, por exemplo, C por D5. Aí agora ia jogar bispo toma G5. Aí vocês podem dizer, tá, mas e se jogar dama por A2? Se jogar dama por A2, agora teria dama por E4. Olha esse sacrifício de dama, que lindo. Se jogasse cheque aqui, a dama poderia voltar, então ganharia material. E se D por E4, torre D8 cheque, rei G7 e H6 era checkmate, pessoal. Olha que mate lindo. Vou dizer para vocês que aconteceu algo parecido na partida, tá? Fica aí esse spoiler. Mas essa linha era uma linha muito incrível. Depois de G5 aqui, então, o Caruana jogou C por D5, que o computador diz que é uma chance perdida, mas ele continua muito bem na posição. Então vem torre F4, jogou dama E2, veio C por D5, jogou rei B1 para defender o peão de A. Então torre A4, C4, sacrificando o peão de A, mas se tomasse o peão de A aqui, cairia a dama, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui que ia estar com a dama, né? Então, depois de C4, veio dama A6, cavalo toma D5, e após F6, bispo C3, e dama toma C4, e aqui o Caruana vai imortalizar o Blue Brown aqui. Se vocês querem até pensar como arrematar aqui, já está de arremate, pessoal. Brancas joga e ganha. Pessoal, aqui ganha com um maravilhoso cavalo. Opa! Que ganha com um maravilhoso cavalo toma F6 cheque. Ó. Esse lance, além de ganhar o bispo ali, que agora o bispo vai estar caindo, faz mais coisas que isso, porque abre a coluna D, abre a coluna E. Então aqui após bispo toma F6 aqui, que foi o que o Blue Brown jogou. Tá. As pontos conta travando de vez em quando. Que após bispo toma F6. Veio dama E8 cheque e o Blue Brown foi até o mate. Ele jogou rei G7 e H6 cheque mate. Mate com peão no candidato, senão é toda hora que a gente vê, né? Então o Caruana aqui segue na cola do Sindarov. Segue aqui com 3,5 pontos em 5, que é um resultado também muito bom. É uma performance muito incrível. E o Sindarov segue 4,5, liderando o torneio. Já nas outras duas partidas de hoje, vamos ver Praggnanandhaa versus Andrei Zipenko. Foi um empate. Não muito lutado, pessoal. A gente vai perceber que aqui o Praggnanandhaa jogou cavalo F3, D5, veio A3, cavalo F6, C4, E6, B3, bispo E7, bispo B2, roque, bispo R2, C5, peão toma. Aqui cavalo toma, cavalo C3, B6, tomou, roque, bispo E6, D4, cavalo D7, bispo A6, cavalo F6 aqui, dama E2, bispo D6. A gente vê que muitos sólidos, torre C1, cavalo E5, cavalo E4, torre D1, torre E8, F3 ataca o cavalo volta, dama F2, dama C7, volta o bispo, passa a torre para C8, F4, passa a dama para E7, dama F3, torre C7, torre D2, bispo C8, manobras, né? Partida de manobras, bispo veio para B7, dama X3, H6, H3, dama E6, rei H1, passa a torre, passa o rei, volta a torre, volta 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 o rei, e empate, pessoal. Assim, um empate, ainda tinha muito jogo ainda, daria para os dois tentarem jogar,
Mas eu acredito que o empate, principalmente para esse penco que perdeu ontem pro Guiri, eu acredito que, na verdade ontem não, né? Na quarta-feira, ele perdeu pro Guiri, eu acredito que seja um ótimo resultado, assim, para tentar voltar pro torneio. Já pro Praggnanandhaa, eu acho que ele poderia tentar fazer coisas melhores, né? A outra partida do dia, vamos dar uma olhada aqui, na outra partida do dia, que foi o nosso querido Anish Giri versus Wei Yi. Vamos ver o que aconteceu entre Wei Yi e o nosso querido Anish Giri. Na partida, então, seguiu C4, veio E6, G3, D5, bispo G2, cavalo F6, cavalo F3, bispo E7, roque, D4, peão toma, dama C2, A6, A4, bispo D7. A gente já viu isso milhões de vezes, né, pessoal? Dama toma C4, C5, peão toma, bispo C6, cavalo C3, A5, cavalo E5, troca, cavalo D7 volta, toma, dama C7, F3, C8, cavalo E4, troca, C1, D6, D1, dama E7, troca. E vocês estão vendo, pessoal? Nada vai acontecer. Toma de dama, invadiu, G6, B3, C3, dama F3, troca, B5, B8, B6, F8, B7. Que não vai acontecer nada, pessoal. H4, E7, D7 ali, então C5, tomou, E7, H5, H6, F4, tomou, cheque, veio F6, e aqui veio torre H7, H5, tomou, torre D3, F3, torre D5, e aqui os dois acordaram em empate, pessoal. Assim, não está acontecendo absolutamente nada. Se, por exemplo, um lance como torre D5, poderia seguir por D5, e aí se você joga, por exemplo, rei E3, rei F5, você tem que entregar o peão, toma, rei E2, vamos dizer que fizesse algo assim, né? Se você tirar agora o rei aqui, você perde, né? Para G2, porém você tem esse lance, e aí se toma, joga esse, aqui, volta, vem, e aí afoga, empate. Não aconteceu absolutamente nada nessa partida. Então, pessoal, nós temos, por enquanto, então, Sindarov liderando com 4,5 pontos em 5, Caruana com 3,5 em 5 no segundo lugar, e o restante dos jogadores, não quero zicar ninguém, mas acredito que não tenham mais nem chance, porque os dois estão fazendo um torneio assim espetacular. Fica aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like e voltem aqui no canal que nós vamos continuar cobrindo todas as rodadas dos candidatos. Até o nosso próximo vídeo.